Sejam bem-vindos a mais uma coluna Saberes do Sabor da sua revista eletrônica Sou Patos. O Natal está chegando, as festas de fim de ano e as perguntas, meus amores, são sempre as mesmas. Que carne eu vou fazer? Como eu vou preparar? Com que guarnições? Então vamos fazer o seguinte, hoje eu vou falar sobre as carnes. Na semana que vem eu converso sobre as guarnições. A primeira coisa que a gente tem que entender sobre as carnes é que elas podem ter fibras curtas ou fibras longas. Quanto mais longa a fibra, maior a possibilidade dela ficar mais dura. Bom, toda carne é formada por fibras e entre essas fibras existe colágeno. Você já deve ter ouvido falar em marinada e talvez se pergunte, mas por que marinar uma carne? Para que esse colágeno que tenha entre as fibras se dissolva, se amoleça e a carne possa ficar macia. Então, de que é feita uma marinada? Normalmente de alguma coisa com uma base alcoólica. Então você pode fazer uma marinada com um vinho, com um suco de fruta, mas lembrando que a marinada nunca deve ter sal, porque o sal vai fazer a carne se desidratar. O sal, ele não é colocado na marinada, ele é colocado na hora que a carne vai para o cozimento ou para o assamento. Durante a marinada, ela vai ficar sem sal. Então vamos dar exemplo. Você vai marinar um lombo no vinho branco com um suco de pitanga. Você vai botar o vinho, o seu louro, a especiaria que você quisesse, mas vai ficar 1 ou 2 dias na geladeira nessa marinada. Você só vai colocar o sal na hora que você vai botar para o cozimento. Este é um erro básico. Um pernil, por exemplo. Você vai colocar na marinada, mas o sal você só vai colocar no dia. Uma marinada legal, ela tem de 1 a 2 dias. Se você quiser fazer uma marinada mais rápida, trabalha com uma marinada quente. Aqueça o seu vinho, o seu suco e coloque quente sobre a carne. Vai acelerar um pouco o processo da marinada. Bom, outra coisa é a gente entender que essa marinada faz soltar as fibras, a carne vai ficar mais macia. Mas muita gente me diz assim, desistir de fazer pernil. Fica sempre seco, ressecado. Por que o seu fica molhadinho? Gente, pernil a gente não deve assar direto. O pernil a gente sela, cozinha e depois de cozido a gente leva ao forno para dar uma gratinada por cima. Então eu vou dar uma receita. Se você pegar, por exemplo, 1 litro de um suco de maracujá super concentrado, porque é ácido e a carne de porco adora a acidez, então vamos dizer 1 litro de suco de maracujá concentrado com 2 garrafas de vinho branco e meio quilo de alho picadinho. E você bota aí um pernil de uns 10 quilos nessa marinada, tá? Eu gosto de trabalhar com pernil desossado, que fica mais fácil de fatiar na hora, mas tem gente que prefere a estrutura dele com osso. Vou deixar 1, 2 dias na geladeira, de vez em quando eu vou lá virar. Na hora de botar no fogo, eu vou botar o sal, vou botar uma gordura na minha panela e vou selar esse pernil até ficar dourado de todos os lados. Na hora que ele estiver todo dourado, eu vou virar aquela marinada lá dentro, conferir como é que está o sabor do sal e deixar cozinhar. Como é que eu sei que está cozido? Espeta com uma faca até o fundo e aperta. Se sair restinho de sangue, ainda está cru. Ainda tem parte mal passada lá dentro. Depois que ele estiver realmente bem cozido, nessa receita, por exemplo, o que eu sugiro? Pegue uns 3 ou 4 maracujás bem carnudos, pega as sementes, mistura com um pouquinho de açúcar ou de mel numa panela e cobre esse pernil e leva no forno para dourar. Ele vai ficar com aquela casquinha de maracujá. Lógico que essas receitas podem marinar muito, mas o que vale é lembrar que a carne tem que ser marinada, que a fibra ela é ligada pelo colágeno e esse colágeno precisa soltar e que o sal só pode ser colocado na hora que a carne vai para o cozimento. Lembrar que as carnes que ficam ressecadas são melhores cozidas e que o assamento é acabamento. Na semana que vem,
Vou falar de algumas guarnições mais clássicas, como farofas, arrozes, purês e coisas similares. Um grande abraço a todos e que as festas de vocês sejam lindas e memoráveis.